A tecnologia que molda o mundo moderno não surgiu por acaso. Ela não nasceu apenas da curiosidade humana, nasceu do medo, da necessidade de sobreviver e da urgência de vencer. Desde os primeiros registros da humanidade, uma verdade se repete de forma implacável. Quem domina a tecnologia, domina o conflito. E quem domina o conflito, molda o futuro de todos os outros. Ao longo da história, os maiores saltos tecnológicos não aconteceram em períodos de estabilidade, mas em momentos de ameaça extrema. Em tempos de guerra, ideias que levariam décadas para se tornar realidade são aceleradas em questão de meses. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, tecnologias como radar, criptografia e computação avançaram em menos de 5 anos, algo praticamente impossível em tempos de paz. Isso acontece porque, em conflitos, errar custa vidas, atrasar significa perder territórios, e sobreviver exige inovação imediata, muito antes de computadores, satélites ou inteligência artificial. A guerra já era o maior laboratório tecnológico da história. Na pré-história, a primeira grande revolução tecnológica não foi o fogo, foi a arma. Uma simples pedra lascada na ponta de um bastão foi suficiente para mudar o equilíbrio de poder entre grupos humanos. Curiosamente, estudos arqueológicos indicam que muitas dessas primeiras armas não eram feitas apenas para matar, mas para intimidar. Escudos ornamentados, lanças exageradamente grandes e pinturas corporais funcionavam como tecnologia psicológica. Vencer o inimigo antes do combate começar. Ali a tecnologia não era conforto, era sobrevivência. Com o surgimento das primeiras civilizações, a guerra deixou de ser improvisada e passou a ser planejada. Egípcios dominaram ligas metálicas, hititas avançaram no uso do ferro. Assírios desenvolveram máquinas de cerco capazes de derrubar muralhas inteiras. Mas nenhum povo entendeu tão bem o papel da tecnologia quanto os romanos. Eles transformaram engenharia em arma estratégica. As famosas estradas romanas não foram criadas para comércio, mas para permitir que legiões marchassem até 40 quilômetros por dia, algo que exércitos inimigos simplesmente não conseguiam acompanhar. Pontes, aquedutos, fortificações e logística não eram apenas obras civis, eram instrumentos de domínio. A guerra deixava de ser força bruta. Ela se tornava sistema. Esse padrão se repetiria de forma ainda mais dramática com uma invenção específica, a pólvora. Criada na China por alquimistas que buscavam a imortalidade, a pólvora encontrou na guerra seu verdadeiro propósito. Quando chegou à Europa, ela destruiu um dos maiores símbolos de poder da Idade Média, o castelo. Curiosamente, quando os primeiros canhões surgiram, muitos líderes militares simplesmente não acreditaram neles. Alguns reinos investiram ainda mais em muralhas mais altas e mais grossas, pouco antes de vê-las se tornarem completamente inúteis. A tecnologia havia mudado o jogo, e quem resistiu à mudança perdeu. Com a Revolução Industrial, a guerra entrou em uma nova fase. Ela deixou de ser artesanal e se tornou industrializada. Armas passaram a ser produzidas em massa. Trens transportavam soldados em velocidades inéditas. O telégrafo permitia comando à distância. A Primeira Guerra Mundial foi o choque brutal dessa nova realidade. Metralhadoras transformaram ataques em massacres. Artilharia mecanizada tornou o campo de batalha impessoal. Em alguns momentos, a expectativa de vida de um soldado recém-chegado à linha de frente era de apenas algumas semanas. A ciência havia ampliado a capacidade de matar em escala industrial. Foi nesse momento que governos entenderam algo crucial. Quem controla a ciência controla o futuro da guerra. Na Segunda Guerra Mundial, essa lógica atingiu seu auge. Laboratórios, universidades e cientistas passaram a trabalhar diretamente para o esforço de guerra. O radar
permitiu detectar aviões antes mesmo de serem vistos. Computadores primitivos surgiram para calcular trajetórias balísticas e decifrar códigos inimigos. Um desses esforços ficou conhecido por décadas apenas por especialistas: a quebra do código Enigma. Alan Turing e sua equipe desenvolveram máquinas capazes de decifrar comunicações nazistas. Estima-se que esse avanço tecnológico tenha encurtado a guerra em até 2 anos, salvando milhões de vidas. Tudo isso permaneceu em segredo por décadas. E então veio a tecnologia que redefiniu o conceito de poder: a bomba atômica. Pela primeira vez, a humanidade criou uma arma capaz de destruir não apenas exércitos, mas civilizações inteiras. O Projeto Manhattan não foi apenas um avanço científico, foi um divisor moral. Após a Segunda Guerra, o mundo entrou em um novo tipo de conflito: a Guerra Fria. Uma guerra onde a tecnologia se tornaria a principal arma, mesmo quando nenhum tiro fosse disparado. Satélites passaram a vigiar o planeta. Mísseis redefiniram o conceito de distância. Sistemas automatizados reduziram decisões humanas a segundos. Foi nesse contexto que nasceu a ARPANET. Criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ela não tinha como objetivo conectar pessoas, mas sobreviver a um ataque nuclear. Se parte da rede fosse destruída, ela se reorganizaria sozinha. Um conceito revolucionário que hoje sustenta toda a internet. O GPS, hoje essencial para transporte global, foi criado para guiar tropas e mísseis. Por décadas, a versão civil foi propositalmente imprecisa. A precisão total sempre esteve reservada ao uso militar. Drones, agora populares em filmagens e entregas, nasceram como ferramentas de reconhecimento e ataque remoto. A inteligência artificial recebeu seus primeiros grandes investimentos ligados à defesa, espionagem e análise estratégica. A guerra acelera a tecnologia porque não permite falhas, mas todo avanço carrega um preço. Quando tecnologias criadas para conflitos migram para o mundo civil, elas não chegam neutras. Elas carregam a lógica para a qual foram projetadas: controle, vigilância e eficiência extrema. Muitos sistemas modernos de monitoramento urbano utilizam conceitos desenvolvidos originalmente para territórios ocupados, não para cidades civis. E hoje, pela primeira vez, algoritmos já são capazes de tomar decisões táticas mais rápido do que humanos. Isso levanta uma questão inquietante. Estamos caminhando para guerras decididas por sistemas invisíveis? Este vídeo é apenas o primeiro capítulo de uma série dedicada a entender como a guerra moldou a tecnologia que usamos todos os dias, porque compreender tecnologia não é apenas entender máquinas, é entender quem as criou, por quê e quais consequências ainda estamos vivendo. Se este conteúdo ampliou sua visão, curta o vídeo, compartilhe com quem acredita que tecnologia é neutra e inscreva-se no canal. No próximo episódio, vamos avançar para um ponto decisivo: quando a guerra deixou de ser travada por soldados e passou a ser decidida por sistemas automatizados,